19 de agosto de 2013, começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina ayurvédica e tibetana. Do ponto de vista da atualidade, nós destacamos aqui sempre as novas técnicas e tecnologias para a qualidade de vida e saúde, obviamente. Qualidade de vida é o quê? Ausência de sintoma? Não, qualidade de vida é muito mais do que isso. Eu costumo dizer em minhas palestras que a qualidade de vida inclui, inclusive, ser o que você realmente é. Para isso, exige-se autoconhecimento e constante autotransformação. Com muito orgulho, eu comunico que no próximo sábado, às 14 horas, estarei ministrando uma palestra sobre alquimia e acupuntura no 5º Encontro de Saúde e Qualidade de Vida de Guarulhos. Maiores informações podem ser obtidas no site, no meu blog, www.jcbaldam.blogspot.com.br ou no Facebook, minha página João Carlos Baldam. Sábado, 14 horas. A chamada de hoje é Mulheres Enfesadas, este programa é imperdível. Por que só mulheres e por que só as mulheres enfesadas, né? Geralmente o problema de intestino grosso, constipação, é problema mais que acontece mais, acomete mais as mulheres. Isso o Dr. Kater vai falar daqui a um pouquinho, mas é exatamente isso que acaba acontecendo. Do ponto de vista da psicologia, da medicina chinesa, o intestino grosso guarda material que já não nos serve mais. Psicologicamente, a gente poderia falar que as pessoas que têm dificuldade de se largar do passado, das pessoas que não conseguem largar os antigos costumes, os antigos vícios, não conseguem transformar-se, acabam contraindo e constipando o intestino grosso. Seria isso mesmo, Dr. José Roberto Kater? Muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui, muito bem-vindo. Boa tarde, Baldam, é um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde aos amigos também que nos acompanham. E o que você falou tem razão. Os chineses já conheciam muito bem as funções superiores do intestino. A medicina hoje não dá tanta importância ao intestino quanto ele merece e a população também não. Ele não é um simples saco de cocô como todo mundo pensa. Um depositório, um depósito, né? Exato, não é um depósito de restos. O intestino é um órgão vibrante, importantíssimo. Ele hoje cada vez adquire uma importância cada vez maior na medicina moderna. Quero agradecer aqui a presença do Alexandre Augusto e do Adriano Santos, que acabaram de chegar aqui no chat. As pessoas podem encaminhar pelo chat. Eu também coloquei no Facebook, que eu estou aqui no ar. O doutor Francisco Viana perguntava, falando que ele fez um curso junto contigo na Tobias, há 20 anos atrás. Grande amigo, excelente colega, extremamente competente, muito bom. É um prazer contato com ele. Também está acompanhando o nosso programa de hoje. Isso. Exatamente. Eu coloquei numa outra chamada também anterior, Dr. Kater, lembrando que os chineses, como o senhor mesmo, o Dr. Kater também tem especialização em acupuntura, somos colegas também de agulhas, né? Exato. Os chineses falavam que tínhamos que ter um pensamento de barriga, retirar a atenção da mente e do cérebro para o segundo cérebro, que seria o Tantien, o segundo céu, que na verdade estaria ligado ao intestino delgado, né? Isso. O pensamento de barriga seria eu esvaziar a minha razão e ser em essência visceralmente o que sou. É isso mesmo? É isso mesmo. Os chineses chamam, cujo nome no intestino é Dantian. O Dantian é um cérebro visceral. O intestino hoje é considerado um segundo cérebro. Ele tem a mesma origem embriológica nos mesmos tecidos que geram o cérebro. Nós sabemos hoje o intestino é considerado um segundo cérebro. Nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios estimados. O nosso intestino tem 100 milhões de neurônios. Produzidos diariamente. Exato. E essa quantidade imensa de neurônios dão ao intestino uma independência que nenhum outro órgão tem do cérebro. Se você cortar a comunicação de qualquer órgão com o cérebro, esse órgão deixa de funcionar. O intestino não. Ele é o próprio cérebro. Se você cortar a comunicação com o sistema nervoso central, ele continua funcionando. É o único órgão que faz isso. Eu assisti uma palestra ligada ao pessoal da Fisioquântica, uma palestra sobre medicina quântica,
que falando que as ligações neuronais do cérebro, do intestino para o cérebro são muito maiores do que o cérebro para o intestino. Certo. Isso tem alguma indicação do ponto de vista da nutrição, do sistema nervoso central, doutor? Tem, porque pensando assim, os neurônios se comunicam entre si através de substâncias chamadas neurotransmissores. Alguns bastante conhecidos do povo, como a serotonina, todo mundo fala na serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, né? A dopamina, que também é do prazer, a acetilcolina da memória. Espantosamente, a maior parte desses neurotransmissores são produzidos pelo intestino. A serotonina, por exemplo, é produzida 90% dela no intestino, apenas 10% no cérebro. Então, a serotonina tem uma importância extremamente grande, inclusive para a dinâmica do intestino. Ele vai funcionar bem ou mal segundo o nível de serotonina que ele produz, como também da melatonina, que é uma substância produzida a partir da serotonina quando você tem uma escuridão total. Você vai dormir à noite, apaga a luz, você tem que dormir no escuro absoluto, nem luzinha de TV, de LED, de LED. E a serotonina é transformada em melatonina na glândula pineal e ela nos dá um sono tranquilo, fantástico, um sono profundo, reparador. Ela é o melhor limpador de radicais livres do cérebro, a melatonina. E a melatonina tem uma importância grande no próprio intestino. O intestino precisa de melatonina porque ele é o maior depósito de radicais livres do corpo, o intestino. E a própria melatonina limpa o intestino desses radicais livres, diminuindo inflamações do intestino, inclusive cânceres do intestino. A melatonina. Melatonina, que é derivada da serotonina, produzida no intestino na maior parte. Outro dia eu estava falando com a colega Luciana Leal Machado, a nutricionista que nos referíamos um pouco há pouco antes do nosso programa. Inclusive ela indicava a indicação nutricional de comer banana à noite, sobretudo à noite, por causa do triptofano da banana para indução da serotonina e, consequentemente, da melatonina. É isso mesmo? Corretíssimo. O triptofano é o aminoácido precursor da serotonina. Só que o triptofano ele tem um problema muito sério. A quantidade dele é pequena em relação aos outros aminoácidos da alimentação. E para penetrar na membrana hematoencefálica, a membrana que isola o cérebro, os aminoácidos não passam sozinhos, ele tem que ter um transportador. E como o triptofano, coitado, é pouco, ele vai competir com os outros aminoácidos por esses transportadores, ele acaba perdendo, então ele penetra muito pouco no cérebro. A produção de serotonina, no fundo, é baixa, e para isso precisa de uma quantidade boa de magnésio, vitamina B6, a piridoxina e zinco. Sem esses elementos, o triptofano não se converte em 5-hidroxitriptofano e este em serotonina. Acaba se perdendo um pouco E grande parte do triptofano também vai para o intestino, aumentando a produção de serotonina no intestino e não tanto no cérebro quanto a gente desejaria. Vou colocar o senhor agora em calças curtas, doutor Carter. Não sou eu, foi o Adriano, hein? Vamos lá. Eu estou quieto. Claro. O Adriano Santos falou, minha mãe tem um problema de intestino preso. Aí ele pergunta, o Activia da Danone é bom mesmo para o intestino de verdade ou é propaganda? Não, eu não vou entrar em críticas a nenhum produto aqui. Não deixa de ser... Ele funciona. Ele tem lactobacilos que podem melhorar a flora intestinal. Você vai ver uma coisa importante, Adriano. O que vale para o intestino é a flora, a microbiota intestinal. A microbiota intestinal são a quantidade de bactérias que vivem no nosso intestino. A quantidade é espantosa. Alguns autores citam 500 famílias, outros 800. Eu já ouvi alguns autores se referirem a 1000 famílias diferentes de bactérias convivendo no nosso intestino, e nem sempre de forma harmônica. Dependendo do tipo de microbiota ou flora intestinal que você tem, ele funciona mais ou menos. Então, é importante você ingerir lactobacilos. E essa substância que você falou, ela tem um tipo de lactobacilo. Agora, o lactobacilo, ele é
um derivado das proteínas de leite, doutor? Eles são produzidos a partir de proteína do leite, mas eles se multiplicam muito rápido dentro de nosso ambiente intestinal, desde que as condições sejam favoráveis. Uhum. Como ele disse, nós temos 800 famílias de bactérias convivendo no nosso intestino. E a coisa chega a um ponto tão espetacular que no aparelho digestório humano você tem 10 vezes mais bactérias, 10 vezes mais bactérias do que células no seu corpo inteiro. Quer dizer, nós somos mais bicho do que gente, Você, né? Costumo brincar assim, tinha um né? professor americano que dizia que nós somos 90% bactéria e 10% humanos. E ele tem razão. Não é fácil dominar todo esse complexo de micro-organismos que convivem no nosso intestino. Para você ter uma ideia, 20% desse grupo de bactérias são ótimas para nós, trabalham a nosso favor, produzem vitaminas do tipo vitamina K, vitaminas B, antibióticos naturais. 30% são malignos, se puder te destrói. E 50% eles pertencem a um partido chamado Partido Multiplicador das Bactérias. Gasolina. Estão com quem está ganhando. PSDB. PMDB. PMDB, isso. Bom, eu não queria falar o partido, você que falou. Eu preferi usar o termo Partido Multiplicador das Bactérias. Elas vão estar com quem está ganhando, quem está mandando. Se as boas predominarem, elas vão para o lado das boas e você vai ter 70% de boas bactérias. Se as más predominarem, elas vão para o lado das más e você está perdido. Aí vão atacar o teu organismo, que é uma loucura. Então, a gente tem que primar por ingerir alimentos que favoreçam a multiplicação de boas bactérias. Manter a microbiota intestinal íntegra e bem funcionante é o principal preceito de saúde. O senhor, como nutrólogo, quais são os alimentos primordiais para as pessoas que estejam com o intestino preso, com a constipação intestinal? Certo. Bom, existe uma dupla sertaneja fantástica. Água e fibra. Água e fibra. Isso é dupla sertaneja, não dá para separar. Água e fibra. Se você beber água, e olha, é muito importante que os senhores tenham que beber água, calculem assim, 30 ml de água por quilo de peso por dia. Um pessoal de 80 quilos... 80 quilos, 3 vezes 8, 24. 2.400 ml, quase 2,5 litros de água por dia. Uhum. Se você beber essa quantidade de água segundo o seu peso e ingerir uma quantidade boa de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, as fibras solúveis você tem na aveia, você tem em alguns alimentos integrais, você tem na maçã, algumas frutas, elas dão volume às fezes. E tem as fibras insolúveis, como a do trigo, por exemplo, você tem que combinar as duas. Então, você não pode comer mais do que umas 30 gramas de fibra por dia, senão elas vão evitar a absorção também de minerais importantes, como o zinco, por exemplo. Uhum. E agora, não use farinha refinada, nem açúcar refinado. Eles são ricos em cádmio, e o cádmio compete e desloca o zinco. E sem zinco você não fabrica, a sua imunidade cai, e aí o zinco está emitido em quase tudo que é importante para nós, imunidade principalmente. Então, comendo farinhas integrais, alimentos integrais e muita água, o seu intestino vai funcionar. Vai. Abrindo um pequeno parênteses, doutor Cáter, o senhor estava falando do zinco, ele faz inclusive uma importante ligação no eixo hipotálamo, como gônadas, né? O hipotálamo e região sexual, não é isso? Também. O zinco é importantíssimo para a produção de muitos hormônios. Sem ele, você não produz a maior parte dos seus hormônios. O magnésio, o zinco, o cromo, são importantíssimos. E, na verdade, os três são extremamente pobres na nossa alimentação. A alimentação brasileira é muito pobre, porque as terras brasileiras, elas não são vulcânicas. Então, o solo já é pobre. E os nossos alimentos são plantados no mesmo lugar há anos e consomem os oligoelementos micronutrientes e ninguém repõe. Quando muito, eles repõem nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, mas não repõem oligoelementos micronutrientes. Então, se você pega um tomate hoje, ele tem 50% menos licopeno do que há 30 anos atrás. Isso é por conta do quê? De degeneração genética da planta? Não, essas terras não têm os elementos, a planta já é doente. Depois, o plantador hoje, eles aceleram o crescimento da planta, utilizando recursos bioquímicos, e não dá tempo da planta absorver do solo também o que tem. Então, o alimento é pobre e você acaba não repondo. Só para você ter uma ideia, nós precisamos, em média,
de 103 elementos químicos para a nossa nutrição indispensáveis. Por dia. Por dia. Você tem 76 sais minerais, 17 vitaminas, 12 aminoácidos e 3 tipos de ácidos graxos essenciais. Esses são indispensáveis. Se você não ter tudo isso na sua alimentação, não tiver tudo isso, você adoece. E a nossa alimentação não tem. Você sabe quantos sais você encontra num alimento comum nosso hoje? 18 a 20. Precisaria encontrar quantos? No mínimo 76. Então, as doenças crônicas estão aumentando de forma assustadora, doenças degenerativas, porque o corpo não tem condição de se manter, de lutar. As doenças, a pergunta que não quer calar, doutor Cáter, as doenças consideradas autoimunes cada vez crescem mais, como reumatismo, artrite, artrose e até lúpus e outras coisas, certo, até chegar ao próprio câncer. Isso. São derivadas também dessa pobreza nutricional também? Nem sempre. O que você citou uma coisa importante aqui que é indispensável que a gente diga. Doenças autoimunes. Por que elas acontecem? Aí o intestino entra na brincadeira de novo. O intestino, ele tem a sua membrana, que forra o intestino por dentro. Essa membrana é seletiva. É o endotélio, é isso? Isso. Ele é seletivo. Ele deixa entrar no corpo aquilo que precisa. Aquilo que não precisa, ele não deixa. Aí já mostra uma atitude inteligente por parte do intestino. Daí a noção de cérebro dele. Ele sabe o que tem que entrar e o que não pode entrar no corpo. Porém, devido à disbiose, que é a alteração da flora intestinal, o crescimento de flora ruim, disbiose, uso de pílula anticoncepcional, uso de antibióticos, uso de corticoides, anti-inflamatórios, tudo isso agride a mucosa do intestino e vai o quê? Lesar essa membrana. Aquele cimentinho que une as células, ele é destruído. Então começa a entrar substâncias no intestino que não deveriam entrar. O intestino perde essa capacidade seletiva. E entram substâncias estranhas, proteínas mal digeridas, bactérias, fungos. Isso tudo vão formar imunocomplexos que vão provocar uma reação do sistema imunológico. Se algum desses imunocomplexos tiver uma semelhança com algum tecido nosso, o sistema imunológico vai atacar não só aquela substância, mas o nosso tecido também. Pronto, nasceu a doença autoimune. Então, toda doença autoimune tem relação com o intestino. Doutor Cáter, eu tenho tido uma experiência bastante interessante no consultório que diz respeito aos tratamentos das patologias principalmente depressão, insônia e por aí vai. Como o senhor sabe, eu fiz psicopatologia, eu sou especializado nisso, acupuntura e depressão, a minha monografia, e cada vez mais eu entendo que nós, com atender a depressão, a gente tem que fazer primeiro passo, além da acupuntura e outros florais, alquimia e quânticos, etc., também uma reforma no padrão alimentar. Tanto é que eu costumo pedir, primeira coisa, retirar o leite e glúten dessas pessoas e depois, obviamente, uma indicação do nutrólogo, do nutricionista, para fazer uma recuperação desse intestino junto com a terapia energética e psicológica. O que o senhor acha disso? Olha, corretíssimo. O intestino influi, inclusive, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Na verdade, você é aquilo que o seu intestino é. Muitas substâncias que vão produzir os neurotransmissores que combatem a depressão, como serotonina, dopamina, noradrenalina, eles dependem de substâncias que o intestino tem de absorver. Então, não basta que você ingira um determinado nutriente, ele precisa ser absorvido. E nem sempre isso acontece. Existem diversas razões, como essa de alteração da parede. Essa chamada síndrome da hiperpermeabilidade intestinal. A hiperpermeabilidade intestinal é uma doença terrível, porque ela deixa entrar um monte de coisas. E nisso eu incluo os metais pesados. Mercúrio, chumbo, alumínio, cádmio. E você sabe que esses metais pesados também vão ao cérebro e impedem a produção dos neurotransmissores do bem-estar, como a serotonina, a dopamina, e impede a absorção de muitas substâncias importantes para o organismo. Além dos metais pesados, eu não posso deixar de citar a Cândida albicans, a famosa cândida que causa as candidíases frequentes e dão muito trabalho às mulheres no âmbito genital.
Mas as cândidas vivem no nosso intestino. E se elas predominarem, a quantidade de cândida for muito grande, elas acabam conseguindo penetrar pela parede do intestino utilizando aquelas aberturas anômalas que tem. E um alerta para quem usa aspartame, que é um adoçante aí utilizado pelo pessoal. O aspartame, a cândida adora aspartame. Ela forma uma enzima chamada aspartato protease, que faz com que a cândida penetre não só na parede intestinal, abrindo mini buracos na parede, mas isso vai para o sangue, é levado ao cérebro, abre também um buraco na barreira hematoencefálica, a cândida penetra no cérebro e causa depressão, porque impede a produção de serotonina e de dopamina. A cândida. A cândida albicans, famosa cândida. Então, nós temos que controlar a presença da cândida no nosso intestino. Isso é muito importante. O que faz a cândida crescer? Farinhas refinadas, farinha branca, açúcares. O açúcar é um veneno. Mas também o refinado? O refinado, o açúcar refinado, principalmente farinha refinada, tudo que é refinado. Não consumir tanto carboidrato, isso é importante. O carboidrato mal digerido, ele vai formar, além dos gases, todo mundo se queixa de gases, nem sequer mastigam o carboidrato. O carboidrato, a digestão dele começa na boca e termina no intestino delgado. Precisa mastigar muito carboidrato e não comer uma quantidade tão grande do próprio. O carboidrato mal digerido, ele propicia o crescimento de uma bactéria intestinal ruim chamada Clostridium difficile. O Clostridium difficile causa um estrago muito grande no intestino e favorece o crescimento de cândida, além disso. Então é preciso muito cuidado, vocês têm que evitar o consumo de farinhas refinadas. Não use açúcar branco, fica comendo doce, pão branco, macarrão branco, arroz branco, sabe? Diminua o amido da alimentação. E para combater o processo já instalado, o que o senhor recomenda, doutor? Probióticos, principalmente. Probióticos. Todo mundo devia fazer uso de probióticos, são compostos de lactobacilos. Quanto mais famílias de lactobacilos contiver no probiótico, melhor. E sempre numa quantidade grande, no mínimo 5 bilhões de unidades formadoras de colônia por ml. Isso é importantíssimo. E no Brasil a gente não tem probióticos tão bons assim. O Alexandre Augusto, pelo chat, pergunta qual seria a melhor alimentação, Dr. Cáter? Vegetariana, vegana, crudívora, outras? Olha, é muito individual. Cada indivíduo deveria pesquisar junto aos seus terapeutas qual a melhor dieta para ele. Tá? A nutrigenômica, que é um capítulo novo da nutrologia, a tendência da nutrigenômica é determinar o que cada um pode comer e o que não pode. Só que isso é uma coisa para o futuro, está começando agora. Sabe, no futuro, eu espero, vão pegar uma gotinha de sangue, vão colocar no aparelho e vai sair tudo que você pode comer e que não pode. Mas, por enquanto, nós não temos ainda esse tipo de aparelho. O que nos aproxima disso é a medicina quântica. Ela consegue, através de alguns aparelhos, ainda ter uma noção aproximada disso. Não tem dúvida. E aí, cada um vai poder comer aquilo que lhe é melhor. Mas a nutrição funcional também, né? Funcional. Ela caminha para isso, né? A funcional é um alimento que, além de nutrir, combate determinadas doenças. É um remédio, né? Na alimentação. Mas também individualiza a dieta. Também, individualiza a dieta, não tem dúvida. Agora, quanto a carnivorismo, vegetarianismo, veganismo, ovo-lacto vegetariano, pisco ovo-lacto, cada um tem que escolher aquilo que lhe faz se sentir melhor. É muito difícil dizer que uma delas é melhor que outra. A maioria da população precisa de carne ainda. O tipo O, que diz a dieta do tipo sanguíneo, dizem que o tipo O, o tipo mais guerreiro, mais antigo, o O pode, mais ancestral. Ele tolera melhor a carne, Baldan. A carne deu ao troglodita força, coragem, ousadia, competência para sobreviver em condições dificílimas na Terra no início dos tempos. Se não fosse a carne, ele não teria sobrevivido, sabe? Então, o troglodita tinha uma saúde impressionante. Os esqueletos encontrados até hoje têm dentes perfeitos, um esqueleto alto, ombros largos. A carne dá isso para ele. Há 10 mil anos, quando começou a agricultura e o consumo exagerado de farináceos, carboidratos, realmente houve uma pequena degeneração na qualidade do homem. Sabe? Então, eu tenho um pouco de receio de indicar alguém ser vegano ou vegetariano. Eles têm algumas deficiências importantes, não só deficiência de B12, que é encontrada em alimentos animais. Então, aqueles que são ovo-lacto vegetarianos têm menos
deficiência, mas os veganos têm alguma deficiência de B12 e tem outro problema. Eles têm uma quantidade muito alta de homocisteína. A homocisteína é um produto, é uma proteína derivada de um metabolismo errado da metionina, que é um aminoácido importante. E o vegano tem deficiência também de metionina. E a homocisteína causa inflamação, Causa inclusive, inflamação, ela causa envelhecimento cerebral, ela causa uma inflamação no endotélio das artérias, levando à produção de placas de ateroma. E o coitado do colesterol leva fama. Ainda ele que produz ainda depois. Ele é o bombeiro, não é o incendiário. Ele vai lá para tentar curar uma lesão e acaba levando a fama. Pois é. Quer dizer, você tem um cadáver caído lá e vem um detetive para ver o que aconteceu, chega a polícia, acha o detetive, põe a culpa nele. Quer dizer, não foi ele que matou. Ele só está passando lá para ver o que aconteceu, né? O colesterol é a mesma coisa, a culpa não é dele. A homocisteína é um dos fatores que causam inflamação do endotélio. Tem mais. A dieta mal orientada também causa isso. E essa inflamação do endotélio é a principal causa inicial da formação de placas ateromatosas. A Márcia Lou está pelo Face e pergunta o seguinte: as propriedades que ela liu sobre propriedades curativas da prata coloidal. Você pode falar alguma coisa sobre o assunto? Sim, nós usamos prata coloidal em tratamentos mais difíceis, né? Eu tenho utilizado a prata coloidal em tratamento de hepatite C, em H. pylori, Helicobacter pylori, e assim, muitas infecções. Inclusive, nós estávamos conversando daquela bactéria americana que eu trouxe para o Brasil. Você importou, né? Nossa, a gente come muito mal ali, gente. Eu acabei tomando prata coloidal e foi ótimo, me recuperei em 2 dias. A prata coloidal é ligada à água, à produção da água, é isso? A água, e ali você insere na água as moléculas de prata na forma de coloide, em suspensão. Né? Ali ela vive, ela não se dilui na água, ela vive em suspensão. E a prata é um antibiótico natural fantástico. Né? Sempre a prata no passado era usada para tratar infecções, para purificar a água, aqueles filtros forrados com prata. Ela é um antibacteriano, um antiviral, antifúngico, fantástico. Em relação à degeneração como o senhor mesmo falou, da generação das produções dos alimentos aqui no Brasil. Sabe-se, outro dia eu estava falando com uma pessoa que esteve na Europa, ficou encantada porque estava na Itália e teve um problema de saúde, foi amplamente cuidada pelos médicos, inclusive com medicação gratuita, consulta gratuita pelos médicos, um tratamento de primeiro mundo. Ali é proibido determinados anti-inflamatórios e antibióticos. Na Europa e também em outros países é proibido os agrotóxicos que se usam aqui no Brasil, além dos transgênicos que são amplamente utilizados aqui no Brasil. Onde nós vamos parar, doutor Cato? É difícil. Nós vamos precisar de pelo menos mais uma geração para ver os efeitos disso. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. E a legislação brasileira não faz nada para impedir isso. Essas grandes empresas produtoras de agrotóxicos estão deitando e rolando, como a gente diz. E o brasileiro se intoxicando cada vez mais de agrotóxicos. Evidentemente, eles agridem a parede do intestino também, causando aquela síndrome de hiperpermeabilidade intestinal, né? E causando disbiose. E olha, se existe uma coisa que é uma verdadeira bomba para o indivíduo, é a combinação de aumento da permeabilidade intestinal junto com uma disbiose intestinal, é uma bomba. O cara vai ter problemas sérios. Como perceber que há já uma disbiose em andamento? Como que a pessoa pode achar que tem uma infecção, por exemplo? Começa os processos de diarreia? Você tem que fazer cultura, você pode fazer cultura de fezes. Além do exame de fezes protoparasitológico, você pode fazer cultura, você pode pedir uma prova coprológica funcional para ver se as enzimas que digerem os alimentos estão sendo convenientes. Né? Se você encontrar nas fezes muco, provavelmente o pâncreas não está funcionando bem. Se você encontrar gordura, a lipase não está funcionando bem. Se encontrar sangue, alguma coisa vai estar errada, pode ser até grave. Então, a análise das fezes, e uma coisa importante, vocês têm que aprender a olhar suas fezes, sabe? Se elas afundam, se boiam, as fezes melhores são as que boiam na água. As que afundam já mostra que sua microbiota não está tão boa assim. Você deve ter algum tipo de disbiose. Você pode fazer uma prova coprológica funcional, pode fazer a prova da antitripsina nas fezes. A antitripsina é uma substância do sangue que só passa para o meio intestinal se você tiver uma hiperpermeabilidade. A mucosa não está boa, senão ela não passaria.
ela não tem que ser encontrada nas fezes. Tem a prova da lactulose, por exemplo. A lactulose é uma substância que você dá até para soltar o intestino, ela não é absorvida. Agora, se você tiver uma hiperpermeabilidade, ela é absorvida, você encontra ela no sangue. Então são testes. Existem inúmeros testes que podem mostrar como o seu intestino funciona. Agora, se o intestino é um órgão inteligente, é um órgão que faz a seletividade dos nutrientes para serem absorvidos pela corrente sanguínea, enfim, pelo próprio organismo. O que dizer desses medicamentos que promovem a não absorção de gordura pelo intestino com umas promessas de emagrecimento? Isso é uma loucura. É uma loucura. Eu, quando vejo um negócio desse, me lembra muito aquela famosa frase de Jesus Cristo: Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Não pode, gente. A gordura é importante. Primeiro, gordura não é nada do que dizem. Gordura é saudável, útil, necessária. 30% do seu corpo é gordura. Tá? E a absorção da gordura é importante. Se você inibe a absorção de gordura, você está inibindo gorduras importantes, as boas, porque tem as boas e as más. Você está inibindo as boas também. Você está inibindo a absorção de vitaminas lipossolúveis, vitaminas que são solúveis em gordura, A, D, E e K, principalmente. Então, essa substância, o Orlistat, ele acaba inibindo a produção dessas vitaminas e das boas gorduras, sabe? Todo mundo mete o pau aí no coitado do colesterol, LDL, por exemplo, dizendo que ele é chamado mau colesterol. Um dia ainda vão se arrepender de tê-lo chamado de mau colesterol. Ele vai se rebelar. Vai. Uma coisa que muita gente não sabe, acredito até que muitos colegas talvez não estejam a par, existem 11 tipos de LDL. Apenas 2 são ruins, 9 são úteis. E no exame são todos, Não, no exame generalizado. eles não conseguem detectar. Pedir dosagem de colesterol e triglicérides dá apenas 40% de medida de risco cardiovascular. Eu tenho um médico amigo meu que normalmente ele desafia os cardiologistas a comprovarem que os acidentes vasculares cerebrais e tanto os infartos também na área do coronário são provocadas pelo colesterol. É só você ver o seguinte, 50% a 60% dos infartados têm colesterol normal ou até baixo, Baldan. 50%? 50% ou mais, até tem estatística mostrando 60%. E é preciso muito cuidado quando você vê estatística. Nós médicos não somos muito bons em estatística. E é muito fácil a gente ser engabelado por manobras estatísticas. Quando você vê aí receitar um determinado remédio para baixar colesterol, que tem uma eficácia de 46%, se você for analisar profundamente aquela estatística, ela foi manipulada, é menos de 1%. Menos de 1%? Menos de 1% de útil. Você precisa tratar 500 pacientes para salvar um, uma estatina de infarto do miocárdio. Não vale a pena. Não vale a pena. Os riscos que as estatinas trazem, por exemplo, à população são danosos. Hoje no consultório, atendi um paciente tomando uma estatina, um fibrato para baixar o colesterol e o triglicérides. Eu perguntei: o senhor está tomando coenzima Q10? Ele falou: não sei nem o que é isso. Eu falei: o senhor devia tomar. Porque ao usar uma estatina, o senhor está baixando o colesterol, mas o senhor está baixando também coenzima Q10, que é o maior protetor do coração. O senhor médico não lhe deu? Não, não deu. Eu falei: então eu vou lhe dar. Não vou mexer, o senhor continua tomando seu remédio, eu não tenho o direito de suspender o que um colega deu, mas eu coloquei uma dose alta de coenzima Q10 para ele. O coenzima Q10 está ligado ao GH, que é o hormônio de crescimento? Não. Ela é uma substância altamente protetora do músculo cardíaco. Ela é um antioxidante, é uma substância fantástica. E as estatinas inibem a produção da enzima produtora de colesterol, hidroximetilglutaril coenzima A redutase. E essa enzima, quando inibida, ela não produz colesterol, mas também não produz coenzima Q10, que é o melhor protetor do coração. Ela não deixa produzir dolicóis, que são substâncias importantes na transcrição de proteínas do DNA via RNA para a mitocôndria, causando desvios na produção de proteína. O que quer dizer isso? Tumores. Então, gente, é preciso um pouco de cuidado na administração de remédios. Remédio não é uma coisa natural.
O que me incomoda um pouco, Dr. Carter, é a especificidade tamanha hoje da medicina ocidental e oficial. Outro dia eu fui atender uma paciente com insuficiência renal, ao ponto de estar fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, já quase entrando numa avaliação para transplante. Exato. Aí eu falei, olha, precisa comer feijão. Não, mas o médico me proibiu de comer feijão. E o senhor sabe que a medicina chinesa indica o feijão pela similitude da Feijão forma azul que para estimular as funções renais. Isso. Olha, precisa tomar um pouco mais de sal e também reduzir um pouco, mas ainda um pouco de cálcio. Precisa um pouco de cálcio. Ah, não, mas eu não estou tomando nada. Eu não posso nem tomar mais do que 2 copos de água. Quer dizer, eu vejo toda uma indicação contrária ao que nós aprendemos com a medicina chinesa de promover o possível a possível reativação desse rim. Exato. Estou enganado ou é a medicina que está indo para um caminho errado? A medicina ocidental, ela tem uma visão um pouquinho curta a respeito do ser humano. O ser humano não é uma máquina e não é um tubo de ensaio, sabe? Acho que nós médicos tínhamos que ser melhor preparados nas faculdades, uma cabeça um pouco mais aberta e pensar um pouquinho mais, sabe? Eu acho isso importante. Na verdade, a gente não é ensinado a fazer isso na faculdade. Não pensar. É um pouco perigoso pensar. Tá. Na verdade, o chinês tem razão. Eles usavam os feijões, o feijão azuki principalmente, aquele pequeno, e até o feijão preto. Você sabe que a cor preta na medicina chinesa é ligada ao rim. Tem mucuna, inclusive. Né? Mas eles davam uma quantidade muito pequena desses feijões para o doente renal. Como eles davam sardinha para tratar o rim também na medicina chinesa, né? Mas tudo em quantidade pequena, não muito grande. E o sal, que o pessoal tem aquele medo de sal, aumenta a pressão. O que aumenta a pressão não é sal. Sal não aumenta a pressão. O que aumenta a pressão é insuficiência de rim. Não, o que aumenta a pressão é o cloreto de sódio. É que o sal refinado que todo mundo usa é cloreto de sódio. Agora, se você usar sal marinho integral, tem mais de 70 sais, esse não aumenta a pressão. Não, e a dúvida, a explicação estava sendo exatamente essa. Ela falou, não, ele comecei a ter problema de hipertensão e aí deu problema no rim. Eu falei, não, foi o problema no rim que gerou a hipertensão. Exato. A insuficiência do rim, como nós aprendemos na medicina chinesa... Um vai levando ao outro. O rim reprime o coração. Se o rim está fraco, o coração sobe. Exato, um realimenta o outro. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção também, Baldão, eu ouço muito em consultório, a maior parte de quem nos procura em consultório são doenças gastrointestinais. Maior parte. 60% no mínimo ou mais. E é muito frequente chegar paciente tomando medicamentos para inibir a produção de ácido clorídrico. Nossa. Bloqueador de bomba de prótons, de histamina, de H2, ranitidinas, omeprazóis, pantoprazóis, esomeprazóis. E muitas vezes ele chega dizendo, o médico mandou eu tomar isso o resto da vida. Eu tenho um pouco de receio. Eu, quando vejo isso, me arrepio. Ao inibir... Primeiro eu pergunto, minha senhora, vamos com calma. A senhora sabe para que serve o estômago? É para digerir a comida. O que ele usa para isso? Ácido, pepsina, né? Falei, e o que acontece se a gente tirar o ácido do estômago? Não vai funcionar, pois é o que a senhora está fazendo. E aí tem outro senão. Além de não digerir bem a comida, quem toma esses remédios por tempo muito prolongado, você pode tomar por pouco tempo. Se chegar alguém com uma úlcera sangrando lá, eu não tenho dúvida, lhe dou omeprazol correndo. 60 dias, depois fazemos exame de novo, se fechou, chega, para, não continua. Tá? Você não pode inibir o estômago, você vai dar uma atrofia violenta, uma gastrite atrófica. E a gastrite atrófica é 1,5 pé no câncer de estômago. Mas aí entra um outro fator ligado ao intestino. Quando você inibe a acidez do estômago, e você está comendo todas as comidas que você ingere, elas vêm com trilhões de bactérias junto com a comida. Essas bactérias, nem sempre boas, elas têm que ser eliminadas pela acidez do estômago. O estômago esteriliza a comida. Se você baixar a acidez do estômago, não vai esterilizar e seu intestino vai ser colonizado por cepas de bactérias estranhas. E isso vai causar um bruto problema na sua microbiota intestinal, vai levar a uma disbiose. Então, esse também é um fator agravante de quem usa inibidor de bomba de prótons por tempo muito prolongado. Ao invés de corrigir hábitos alimentares, mastigar 40 vezes cada porção, não tomar líquidos durante a refeição, aprender a combinar alimentos.
Isso é importante. Come fruta antes de se alimentar e não depois. Sempre antes. A sobremesa de fruta transforma em antemesa. Tá? Você já vai melhorar bastante a sua digestão. Aí você come. Não misture massa com carne. Esse é um erro que todo mundo comete. Mas descendente de italianos aqui no Brasil Eu fazem sei, isso mas o tempo isso aí todo. faz mal. A digestão de um e de outro são completamente diferentes. Do carboidrato com a proteína. Tem massa com carne, assim, a carne vai ficar 3, 4 horas no seu intestino. A massa passa muito rápido. Porém, a massa vindo junto com a carne vai ficar no seu intestino um tempão e vai fermentar tudo. Vai encher você de gases, vai estufar, vai causar uma desbiose intestinal. Uhum. Eu gostaria que o senhor desse algumas dicas, Dr. Carter, de quais alimentos assim absolutamente não combinam. Obviamente, o senhor já falou uma importante, da massa com carne. Teria algum outro tipo de... Assim é o seguinte, se você seguir essa linha de não misturar massa com carne, você já fez uma melhora fundamental no seu aparelho digestório, você não tem dúvida. Não é interessante também misturar frutas ácidas com frutas não ácidas. Não é uma combinação muito saudável. Ou é fruta ácida ou não, ou não ácida. Ou ácida com ácida, não ácida com não ácida, funciona melhor a digestão. E também essa massa com carne é um erro que todo mundo comete e paga um preço caro por isso. Uhum. Tá? O senhor falou da acidez do estômago. Eu costumo até, como algumas pessoas chegam com gastrite ou com uma queimação no estômago, eu falo assim, olha, espreme um meio limão e tome um copo com água. Não, mas eu estou ardendo, faça isso. Ou você vai me agradecer muito ou vai ficar muito bravo comigo, mas vamos arriscar. Eu diria que em 80% a 90% a pessoa agradece, porque na verdade a queimação no estômago é por hipoclorídrico. Exatamente, é isso. falta de ácido clorídrico. E ainda dá um remédio para inibir mais ainda, né? O que você tem que fazer, no caso, o limão, ele melhora realmente a função digestória. O ácido cítrico no limão é um ácido fraco, mas ele ajuda, ele na verdade chega no estômago, ele funciona como alcalino até. Uhum. Tá? Mas a gente tem que estimular a produção de ácido pelo estômago. Uhum. E no meio ácido, o pepsinogênio se transforma em pepsina, que ajuda a digestão também das proteínas. Tem que tomar fermentos digestivos, tem que tomar coisas que estimulem a secreção de ácido pelo estômago. A própria mastigação. Eu, quando estudei medicina oriental, eu fiquei com chinês e fiquei com coreano também, que me ensinou muita coisa importante, obrigava a mastigar 80 vezes. Porque o asiático tem um estômago um pouquinho menor e menos funcional que o nosso, e o pâncreas deles também menos funcional. E eu aprendi a mastigar 80 vezes, e aliás, até hoje eu faço isso. Eu nunca mais tive qualquer problema gastrointestinal na minha vida. Os amarelos são amarelos por insuficiência de vaso pâncreas. Exatamente. E estômago, né, doutor? Então, e você vê, o câncer de pâncreas está aumentando assustadoramente. Assim como o de intestino também. Por quê? Alimentação. Você quer se livrar, meu caro ouvinte, de câncer de pâncreas? É a coisa mais fácil. Coma 50% no mínimo, ou até 60% de alimentos crus. Crudivorismo. Crudivorismo. Saladas, frutas. Quanto mais cru um alimento, mais enzimas ele tem que facilitam a própria digestão do alimento. Quando você come alimento processado, ele foi aquecido, você destrói as enzimas. Você vai ter que usar o seu pâncreas. Você vai forçar o seu pâncreas a trabalhar muito mais. Um boi, por exemplo, que pesa muito mais que nós e come alimento cru, o pâncreas dele é 1/3 do tamanho do nosso. Não tem grama frita, né? Não tem grama frita. Então, se você comer alimento cru, você está descansando um pouco o seu pâncreas. Dificilmente você vai fazer um câncer de pâncreas. O doutor Peribanês, que são um amigo em comum, doutor Carter, esteve aqui falando exatamente do doutor Gabriel, que está aqui no Brasil e promete a cura de diabetes simplesmente com o crudivorismo. Isso. Suco verde, então, seria indicado? Extremamente indicado, sucos verdes, comer muita verdura, saladas imensas, né, comer muita fruta. Um café da manhã excelente, por exemplo, é o que eu faço, é uma bela salada de frutas. Pela manhã? Pela manhã, com 5, 6 frutas diferentes. É o melhor café da manhã. Pois se quiser tomar seu cafezinho, pode, não é tão ruim não. Tá? E é o que eu faço. É uma bela salada de frutas. E o almoço, uma salada enorme, monstruosa, com mais 10 tipos de coisas diferentes. E pode comer uma carne. Salada com carne vai muito bem.
Evita a massa, mas se quiser comer uma massa integral, um pouquinho de arroz, pelo menos uma colher ou duas, não vai fazer tanto mal assim. Mas não come muito amido com carne, como eu disse agora há pouco, realmente a digestão dos dois não bate. É possível que a diabetes o diabetes pode ser desenvolvido pela resistência insulínica e por um excesso de açúcar e carboidrato no passado recente? Sim, hoje você vê que a diabetes está aumentando também epidemicamente. É uma doença que cada vez tende a aumentar mais. É o alto consumo de carboidratos, principalmente carboidrato refinado, sabe? Olha, se você tem um filho e gosta do seu filho, nunca deixa refrigerante entrar na sua casa. Nunca, né? Nunca. Se existe o pior alimento do mundo, você perguntar para mim, Cáter, qual é o pior alimento do mundo? Eu vou colocar em primeiro lugar refrigerante diet, em segundo refrigerante comum. O diet é até pior. É pior ainda. Tá? Alimentos, se você tornar o seu corpo ácido, você está sujeito a ter um monte de doenças graves, como câncer, infarto, derrame, que só ocorrem em ambiente ácido. Isso que eu ia lhe perguntar, o pH do intestino, Dr. Cáter. O intestino tem que ser mantido num ambiente Alcalino. levemente ácido, o intestino grosso. Pelo seguinte, você come fibra, a fibra nós não digerimos fibra, você não tem enzima para isso. Mas as fibras que você ingere são fermentadas pelas boas bactérias intestinais, tá? E com isso, essas bactérias formam ácidos graxos de cadeia curta, que dão um leve tom discretamente ácido. Isto protege o intestino contra doenças e cânceres. Tem algum alimento que o senhor indica para promover mais os ácidos graxos, por exemplo? Ácidos graxos essenciais do grupo dos ômegas. Comer peixes de águas frias e profundas. Seria bom comer linhaça, a linhaça não tem ômega 3, ela tem um precursor de ômega 3, que é o alfa-linolênico, e você precisa ter uma boa cadeia enzimática para transformá-lo em ômega, tá? Comer peixes de águas frias e profundas, como salmão selvagem, como sardinha portuguesa, sardinha importada, que é gorda, de água fria, o atum, cavala, são peixes que aumentam a produção de gorduras saudáveis, gorduras do tipo ômega. Tá? A Márcia Lu está escrevendo que ela utiliza um esquema de cores na alimentação, tenta colocar muitas cores em cada refeição. O que o senhor acha disso? Excelente. Quanto mais colorida a sua refeição, melhor. Pode carregar nas cores, amarelo, verde, vermelho, roxo. São pigmentos, são polifenóis importantíssimos desses pigmentos, que ajudam a melhorar a sua saúde e prevenir doenças importantes. O que é um polifenol? Os polifenóis são substâncias que as plantas utilizam para se defender das intempéries, das agressões, né? Uma planta não pode sair correndo quando vem um fungo, um bicho qualquer. Ela cria uma substância, que é os polifenóis, para se defender. Né? E nós podemos comer essas plantas e esses polifenóis que elas usam para se defender, nós também nos defendemos contra doenças. Doutor Cáter, para encerrar, intolerância a glúten. Certo, o glúten é uma controvérsia muito grande. É claro que vamos ao extremo, quem tem doença celíaca, por exemplo, não pode comer glúten de jeito nenhum, porque ele vai passar mal. A maioria das pessoas podem até aceitar um pouco de glúten, mas, sinceramente, o glúten não é uma das proteínas mais saudáveis que a gente pode ter. Só para você ter uma ideia, de 20% a 25% dos esquizofrênicos têm altos anticorpos contra a gliadina, que é uma das proteínas do glúten. Então você vê que o glúten interfere até mesmo no nosso comportamento. É preciso muito cuidado com o glúten. Realmente, se pudéssemos nos livrar dele, seria melhor. Seria melhor. São 16 horas e 55 minutos. Já adentraram a porta do estúdio pedindo para que encerrássemos o programa. Eu agradeço muito ao Dr. Cáter. Passa rápido, né, doutor? Passa logo, né? Mas é um prazer muito grande, né? A gente está sempre aqui com você, já acho que é a terceira ou quarta vez que venho, e sempre que precisar estamos aí. É com muito prazer, é com muito prazer. Em breve faremos outra pauta. Eu acompanho algumas palestras do Dr. Cáter, que acontece todas as quartas-feiras. A primeira quarta-feira? A última quarta do mês lá na ANIL. Na ANIL, que fica na rua... Senador Casimiro da Rocha, 222. 222. Jabaquara. As pessoas que queiram entrar em contato consigo, Dr. Cáter, quer deixar um endereço, o e-mail jrcater@hotmail.com. jrcater com K, hotmail.com. Eu não tenho dúvida que nós aprendemos muito. O Alexandre Augusto está falando de excelentes entrevistas. Parabéns, até a próxima segunda-feira. Muito obrigado, Alexandre Augusto. É um prazer recebê-lo aqui. Adriano Santos também no chat.
as pessoas também que ficaram num banquinho e não falaram nada, inclusive as mulheres enfesadas, que eu espero que fiquem menos bravas, menos enfesadas. A Márcia Lou também, grata pelo programa esclarecedor. Muito obrigado, Márcia. Aguardo vocês na próxima segunda-feira. Vamos falar sobre ômega 3, estamos falando também da vitamina D, a famosa vitamina D, e os processos homeopáticos de produção e assimilação. Aguardo você na próxima segunda para mais um programa Salutes, que visa a qualidade de vida e o bem-estar. Muito obrigado, Dr. Cáter, sempre bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Até segunda, boa semana.